O capítulo 52 todo, e especialmente a partir do verso 13, começa a falar a respeito do sofrimento vicário. Vicário significa substitutivo, no lugar de, tá? Então nós vamos ler a partir do 13, mas eu vou analisar verso 14, verso 15 e capítulo 53, verso 2 especialmente, tá? Diz assim, e mantenham a sua Bíblia aberta para você acompanhar o meu raciocínio. Eis que o meu servo procederá com prudência, ele será exaltado e elevado e será muito sublime. Se fala que ele será exaltado, isso significa que antes da exaltação ele recebeu humilhação. E a humilhação é tratada agora. Como pasmaram, isto é, como ficaram pasmados muitos à vista dele. Então o autor bota num parênteses, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, ele causará, fala no futuro aqui, porque esse servo sofredor ainda não existia entre nós. Após a encarnação do Verbo, cerca de 700 anos depois desta narrativa, é que o Filho de Deus tomou forma humana debaixo de humilhação. E assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. E o verso 2 do capítulo 53, que trata do mesmo sofrimento. Porque foi subindo como uma plantinha nova, como um renovo perante ele, como raiz de uma terra árida, seca. Olha só essa expressão agora. Não tinha aparência, não tinha formosura. Olhámo-lo, que coisa feia. E nenhuma beleza havia que nos agradasse. Irmãos meus, há muitas coisas que apontam para o contrário, eu até diria para o contraditório em Jesus Cristo, que nos espantam sobremaneira. Ele era Deus, como disse o Miguel, mas ele apresentou-se como homem. Ele era legislador, que criava as leis, que estabelecia todas as leis, e se apresentou como alguém sujeito à lei, debaixo da lei. Ele era rei e se apresentou como servo. Ele era poderoso e se apresentou como alguém falto de poder, pelas coisas que fizeram com ele, e ele não teve reação nenhuma. Ele era rico, diz a Bíblia, e se fez pobre. Tudo isso está na Escritura. E por último, ele era belo e se tornou feio. Em todas as partes do mundo, os homens possuem tendência de descrever alguém de aparência desconhecida, partindo do que é conhecido. Os cientistas fazem muito isto. Como eles não sabem o que está lá atrás, eles partem do conhecido para tentar chegar ao desconhecido. Isso é comum. Partimos de nossa cultura, partimos de nossa língua, da cor da pele, dos olhos, do nosso ideário físico. Por essa razão, você lembra, ninguém sabe qual é a aparência de Jesus Cristo. Na igreja romana, e evangélica também, de alguma forma, mas mais da romana, por ser mais antiga, por ter mais longa história do que a nossa,
você vê as Virgens Marias dos mais variados tons, das mais variadas cores, dos mais variados matizes, de Fátima, de onde mesmo? De Aparecida, de Lourdes, e cada uma de uma cor. Nós vemos Jesus de Praga, Jesus de... quase nunca de Nazaré, mas das outras cidades, cada um dá uma aparência segundo a cultura, segundo a cor. Nós partimos do conhecido para o desconhecido e projetamos no desconhecido as coisas que nós conhecemos. Isto é muito comum. Um Cristo chinês, se um chinês for desenhar alguma coisa de Cristo, certamente os olhos não serão puxadinhos, de acordo com a cultura. Cristo brasileiro, amorenado ou enegrecido, tudo é assim. Cristo americano, por falar nisso, o cinema americano tem sido pródigo em apresentar Jesus com uma aparência bela, a ponto das pessoas ficarem atraídas pela sua aparência física e pelo seu caráter divino humano. Quando eu era menino, mocinho, Hollywood lançou o filme Rei dos Reis. Aqueles de nós que somos mais velhos nos lembramos disso. E acho que Tab Hunter, ou Jeffrey Hunter, não sei, acho que é Tab Hunter, ele era o protagonista de Jesus. E era um homem muito bonito, de olhos azuis, cabelos longos, aloirados. E cada vez que dava assim um shot, uma foto bem próxima dele, um quadro bem... As moças... É um close, exatamente, obrigado. O português não ajuda. As meninas do cinema falam, uau, que coisa linda. E nós temos a tendência dos nossos heróis serem bonitos, exceto os heróis modernos, que as crianças brincam de Hulk e coisa parecida. Mas os nossos heróis, do meu tempo, pelo menos, eram gente bonita, gente forte. E um tipo de Jesus que todos imaginam, ao menos o cinema americano, que ele teria sido. No entanto, o profeta Isaías dá uma descrição diferente das concepções que os próprios judeus teriam do Messias. O texto nos apresenta uma fotografia da face de Jesus nos dias antes de sua morte. O Messias ideal, na mente dos judeus, era totalmente contrário ao Cristo que Deus havia determinado viver neste mundo. A realização do ideário judeu não cabia na mentalidade divina. Deus não preparou o Messias nos moldes desejados pelos judeus. Deus enviou o Messias humilde e pronto a servir ao invés de ser servido. Por essa razão, o Messias não carregava consigo o gosto dos homens, mas, pasmem, senhores, o gosto de Deus. Frequentemente, temos uma visão romântica de Jesus Cristo. E nós precisamos perder esta visão romântica. Jesus Cristo não é seu herói. Jesus Cristo é redentor. E para ser redentor no ideário divino, tinha que ser sofredor. Porque não existe remissão, libertação sem sofrimento de morte. As palavras do verso 14 do capítulo 52 conflitam estranhamente com o tipo de Jesus apresentado não na literatura, mas nas pinturas. Se você for, Raul esteve na Rússia agora, e lá as igrejas não têm imagens, elas têm pinturas, porque a tradição da igreja oriental é de
ícones de pintura e não de estátuas como do catolicismo, do cristianismo ocidental. E nós vemos muito frequentemente a apresentação de figuras ligeiramente efeminadas de Jesus Cristo. Os autores, para dar ideia de beleza, de pureza nele, pintaram-no desta maneira. Antes de Constantino, o imperador romano, lá no século IV, entrar no governo de Roma e cristianizar por decreto o império, a apresentação nas fotografias, ou melhor, nas pinturas, era de Jesus Cristo como um verme, como um sofredor. Depois mudou e começou-se a apresentar Jesus Cristo um pouco mais belo, ainda que de formas ligeiramente efeminadas na sua aparência. Mas a Escritura bota um basta nessas coisas todas. E eu começo com o verso 14 novamente agora. A aparência do Messias, é o meu primeiro ponto, causou espanto. Diz lá, como pasmaram muitos à vista dele. E o espanto dos homens diante da figura do Messias parece-me notável. A humilhação de Jesus Cristo causava uma profunda, até comoção, quando não atenção forte dos homens. Dessa forma, nunca houve ninguém que atraísse tanta atenção como Jesus Cristo, porque todo mundo ia ver o Messias esperando ver um fortão, um libertador, um Deus à moda greco-romana, mas encontrou nele um fraco, um sofredor, um derrotado. Eu vou tratar sobre isso daqui a pouco. Usando um hebraísmo, deixa eu explicar já o que é hebraísmo. Hebraísmo é um tipo de uso de linguagem onde duas palavras ou duas sentenças são ditas para explicar com palavras diferentes, a mesma coisa. Uma expressão enfatizando a outra. Então, ele usou duas palavras, aspecto, no verso 14, e a outra palavra, aparência. Aspecto e aparência. Duas palavras que apontam para a mesma verdade. Veja as duas sentenças do verso 14. Pois o seu aspecto, a parte B do verso, o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. E a segunda sentença, na parte C do verso, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. A palavra hebraica traduzida como desfigurado pode significar destruído, deformado, mutilado. Você pode traduzir assim, nada obsta. A sua aparência ficou tão mutilada que os homens não reconheceram nele o Messias que todos esperavam. O Messias ideal foi tratado tão violentamente como nenhum outro ser humano havia sido antes. Os homens, presta atenção nisso aqui, duas coisas você não pode esquecer. Os homens degradaram tanto Jesus na quantia mais profunda que eles puderam, dando-lhe, como eu disse às crianças, dando-lhe bofetadas, insultos, murros, cusparadas, meteram uma coroa de espinho na sua cabeça, fizeram tudo o que puderam para manifestar a sua violência contra ele, sem matá-lo, porque os judeus não podiam matar. Isso era atribuição de Roma, do governo romano. E eles fizeram da pior maneira possível. Se você pensar, então, na crucificação que os soldados impuseram, eu não tenho tempo para descrever aqui, mas é da forma mais terrível possível. Crucificavam o sujeito deitado, e depois levantavam a cruz, e a cruz caía em soco, dilacerando não somente as mãos, mas aquela parte de trás do pé, que é
não é o calcanhar mesmo, é aquele nervo que eles passam aqui atrás, é do tendão, aquilo arrebenta. Bem, isto foi o que os homens fizeram. Se você pensar no que Deus fez, então. De dois lados o castigo. Um da maldade e violência dos homens. O outro da maldade e violência de Deus? Não. Porque ali não era o Filho de Deus na conta do Pai que estava padecendo. Ali era o substituto de pecadores que Deus arranjou para que você e eu fôssemos libertos de ter que passar a mesma coisa, porque a ira de Deus não permite que os pecados fiquem impunes. Então a violência de Deus foi até num certo ponto muito mais profunda, a ponto de ele dizer assim: Deus meu, por que me deixaste do jeito que eu estou? Por que me desamparaste? Então, esse cara não podia ter aparência bela. E todo mundo que foi ver um rei, um Messias, acabou boquiabertos, pasmados, diante do que viram. Além disto, há um outro texto, que vai no 15a, que fala assim: que a aparência do Messias causou admiração. 15a diz assim: assim causará admiração às nações. A tradução desse verbo de causar admiração, ela é diferente em muitas traduções inglesas da tradução nossa. A tradução em português foi retirada, para quem conhece a história, da Septuaginta. Septuaginta é uma versão do Antigo Testamento para a língua grega, feita 2 séculos antes de Jesus Cristo. Então, traduziram, e os tradutores da Septuaginta, que eram pessoas que falavam tanto hebraico quanto grego, essa tradução é forte, é importante, porque eles conheciam, estavam bem perto, sabiam o significado do verbo hebraico e traduziram como causará admiração, espanto às nações. Então, as versões inglesas tratam diferente. Tratam o verbo hebraico como aspergirá muitas nações, ou borrifará muitas nações. Eu não quero entrar aqui no aspecto técnico, porque nós não temos tempo para isto. Eu prefiro a versão da Septuaginta, ainda que haja elemento de verdade nas duas coisas. Então, causará admiração às nações, e diz o texto: e os reis fecharão a sua boca. Você sabe a expressão nossa, né? Você ficou boquiaberto. Isto é, ficou espantado a ponto de ficar assim, ó. Espantaram, ficaram boquiabertos. Então os reis fecharão as suas bocas. Essas coisas que esses reis viram, esses reis diz respeito a, quem sabe? Diz respeito a Pilatos, Herodes, os 3 ou 4 Herodes que estiveram naquela época. Todo mundo ficou pasmado e todo mundo solta o abacaxi para o outro, lembra? Passa de Herodes para Pilatos para Herodes, Herodes joga a bomba para Pilatos, né? E todo mundo pasmo, calados. O que eles não esperavam aconteceu. Todos eles esperavam que Jesus reagisse violentamente às coisas injustas que esses reis fizeram com eles. Mas diz a Escritura que Jesus guardou silêncio. Jesus não abriu a sua boca. A única vez que ele abriu foi quando Pilatos disse: você não sabe quem é que está fazendo a pergunta para você? Ele disse assim: você não faria pergunta nenhuma se Deus não governasse você.
autoridade nenhuma teria sido dada a você, senão a de Deus. E a pessoa do Messias impressionou tremendamente os homens, a ponto deles exclamarem: quem é este? Ou, a gente nunca esperaria que o Messias fosse dessa natureza. Nós, judeus, nós esperaríamos que ele fosse reagir e fazer descer fogo do céu e mostrar que ele é poderoso. Se os nossos meninos estivessem presentes lá, eles iam torcer para que Jesus mandasse descer fogo do céu, como os heróis que eles veem nos desenhos animados. Mas Jesus não fez assim. E todo mundo ficou boquiaberto, depois fecharam as suas bocas. Não tiveram resposta à atuação do Messias. Porque aquilo, diz o texto 15c, porque aquilo que não lhes foi anunciado, isso os reis verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Não somente a pessoa do Messias causou espanto pela vista, mas pelo que ouviram dele. Quando a palavra de Jesus respingou sobre eles, eles conheceram coisas que nunca haviam anunciado. Ou seja, eles viram o que nunca se lhes havia anunciado. Muitos, no tempo de Jesus, e pasmem, vocês todos, nunca haviam ouvido nada de Jesus Cristo. Muitos judeus nunca leram o Antigo Testamento, muito menos Isaías. Quando Jesus apareceu, ele causou um rebuliço, causou um frisson na sociedade da época, e todo mundo vinha ver quem é o Messias. Lembra? Jesus andava e aquela multidão atrás, onde ele passava, cheio de gente, como acontece quando conjuntos musicais, ou quando pessoas famosas passam pelas ruas, todo mundo sauda ou saúda. E eles nunca haviam ouvido nada sobre Jesus Cristo, sobre o Messias. Provavelmente eles imaginaram que esse Messias, todo mundo sabia que um dia um Messias ia aparecer para libertá-los da escravidão de Roma, ou do governo de Roma. No entanto, eles foram confrontados pessoalmente, facialmente com Jesus Cristo. E ouviram verdades que antes nunca eles haviam ouvido, que é o segundo ponto. Nenhum dos homens, fossem eles gentios ou judeus, eram capazes ou era capaz de entender os oráculos de Deus, as mensagens faladas de Deus em Cristo Jesus. Jamais eles conheceriam naturalmente qualquer coisa que pudesse, que hoje nós sabemos sobre a Trindade, sobre a filiação de Cristo, sobre a encarnação do Verbo, sobre justificação, etc., etc. Eles nunca tinham ouvido nada disto. Mas eles ouviram coisas que jamais imaginaram que pudessem ser ouvidas. No entanto, havia algum traço de beleza não física na face de Jesus, na face desfigurada de Jesus. Alguma coisa naquele homem prendia os homens a despeito da sua presença causar um pouco de incômodo. Era a beleza do caráter daquele homem. A beleza do caráter de Jesus atraía as pessoas pelo modo como ele falava e pelo modo como ele se portava. Por isso diz o texto que os reis haveriam de calar as suas bocas, porque eles viram e ouviram coisas que nunca nenhum homem havia dito. O Paulo, escrevendo Romanos, no capítulo 15, diz assim, verso 21. Está escrito, referência a Cristo Jesus. Paulo disse, como está escrito no Antigo Testamento, hão de vê-lo aqueles que nunca tiveram notícia dele. É uma confirmação do texto de Isaías. E compreendê-lo-ão os que nada tinham ouvido a seu respeito. Uma terceira verdade aqui para vocês nesta manhã. A aparência do Messias foi
desapontadora. Alguém lê o verso 2 para mim do capítulo 53. Porque foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradava. Os seres humanos sempre se aproximam uns dos outros por alguma coisa que os atraia. E frequentemente a beleza nos atrai mais do que qualquer outra coisa. A fealdade não nos atrai tanto, mas a beleza. E todo mundo foi encontrar Jesus Cristo pensando ver nele. Lembra bem, o ideário judaico era que o Messias fosse o cara. Que tivesse aparência incomum. E ficaram desapontados. Não tinha aparência. E não tinha formosura. Novamente, duas palavras para expressar a mesma ideia. Olhamos para ele, mas nada que nos chamasse a atenção, nada que nos agradasse. Os homens rejeitaram a presença de Jesus porque causava neles, a face dele causava neles um tipo de repulsa. E por isso ele foi tido como um pária na sociedade da época. Ele foi desconsiderado por não se encaixar nos padrões humanos de formosura. Se alguém se aproximou do Messias crendo nele, certamente não foi por causa da aparência dele. Certamente. A presença do Messias foi desapontadora porque ele não tinha aparência. A descrição do Messias ideal é completamente diferente, eu estou repetindo a ideia, da descrição que a Escritura faz dele. A descrição que a Escritura faz do Messias deita por terra toda a imaginação romântica que nós possamos ter de Jesus Cristo. A expressão não tinha aparência significa que ele não tinha um porte de um libertador, de um grande general, de um homem talhado fisicamente para a batalha. Se olhássemos para, como eles olharam, para Jesus Cristo, olha o que eu se encontrar. Ele era filho de um carpinteiro. Ele tinha vindo de Nazaré da Galileia, e a pergunta que se faz é, pode de Nazaré vir alguma coisa que preste? Ele não tinha treinamento acadêmico provido na época. Ele transmitia ensinos muito profundos para a média dos homens do seu tempo. Era um inovador como mestre numa terra de conservadorismo. Ele ensinava lições que as pessoas não davam conta de compreender. Especialmente quando ele falava em parábolas. Ele havia desprezado o apoio dos poderes, ou seja, o apoio do poder governamental de Roma, o apoio do poder militar de Roma, as honras de Roma. Ele deixou de lado, para ele não era importante isso, e ele foi desprezado por isso, e ele não tinha intenção nenhuma de estabelecer uma contra-revolução para lutar contra o status quo. Nada no Messias recomendava a ideia de ser o grande líder do povo de Deus. Não havia aparência nem formosura. Ele não tinha nada para atrair judeus. Gentios, muito menos. A presença do Messias foi desapontadora porque ele não tinha beleza. Eu volto a isso porque o texto fala várias vezes nesta ideia. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Cristo não caiu no gosto deles. Eu me pergunto a mim mesmo, se eu estivesse lá, vou apresentar para você o Messias, o grande ungido de Deus. E eu teria a mesma impressão que os judeus tiveram. Eu ia ver um homem pomposo, um homem cheio de
aparência. Certamente, mas eu ia cair em desaponto. Iria. E eu não duvido que você teria a mesma reação. O Messias que a Escritura apresenta foge de todas as características que poderíamos imaginar. Fugiriam de qualquer expectativa. Os judeus esperavam um segundo Josué, que entrou na terra prometida e foi destruindo civilização por civilização, amorreus, jebuseus, heteus, etc., e destruíram todas as nações que habitavam Canaã para poder tomar posse da terra da promissão. E a descrição de Isaías foi um balde de água fria nas expectativas dos judeus que esperavam um Messias libertador. Mas eu vou para o ponto final, que é mais longo, e tenham paciência comigo. A aparência do Messias não ficou para sempre do jeito que nós narramos até agora. A aparência do Messias não foi a mesma depois que houve o completamento da redenção dos filhos de Deus, na ressurreição dele. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vou ler aqui, mas vocês apenas ouçam, porque são exemplos conhecidos. Lembra da Maria Madalena? Muito chegada a Jesus, muito próxima de Jesus. E Jesus havia morrido, estava sepultado. E então Maria Madalena entrando, está lá em João 20, se quiser acompanhar. João 20, 11 a 16. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro sentado aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e ela viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. A que tinha convívio com ele não reconheceu. Lembre dos 2 discípulos de Emaús? Eles estavam vindo do enterro. Era domingo, já tardezinha. E os 2 conversando, de repente um elemento estranho, um terceiro entra ali e pergunta: escuta, o que vocês estão conversando enquanto vocês caminham? Aí eles responderam: você não viu o Jornal Nacional? Aquele que devia ser o nosso Redentor, a redenção de Israel, se foi. Michou. Ele que era a nossa esperança, desapontou-nos. Literalmente, eles estavam vindo tristes de um enterro. Diz o texto: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, no mesmo texto de Isaías, de Lucas 24, Jesus lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos e disseram: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Aí no verso 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. No mesmo texto,
no mesmo diálogo. É bem verdade, disseram eles, é bem verdade que algumas das nossas mulheres, das que estavam conosco, nos surpreenderam indo de madrugada no túmulo e voltaram dizendo, não achamos o corpo dele. Dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios, loucos e tardos de coração, para crer tudo quanto os profetas disseram. Por que que eles, Maria Madalena, os 2 discípulos de Emaús, não reconheceram? 3 respostas. Primeira, eles não reconheceram, primeiro, por uma ação providencial de Deus, eu não posso fugir disto, por causa de uma ação providencial de Deus. O texto diz que os discípulos, entre aspas, estavam como que impedidos de o reconhecer. Deus queria mostrar para eles coisas de maneira ainda mais maravilhosa do que seria se eles tivessem descoberto o jardineiro ou aquele estranho que seguia os 2 discípulos de Emaús. O reconhecimento de Jesus Cristo foi uma revelação divina e não uma descoberta humana. É isso que é importante, vou repetir. A revelação, o reconhecimento de quem Jesus Cristo veio a ser depois da ressurreição, veio como revelação divina, não como uma pesquisa humana, uma descoberta humana. Deus não dá ao homem a capacidade de descobrir as coisas que estão secretas, mas é Ele quem nos revela. Então, aquele que não havia permitido o conhecimento de Jesus, abriu o entendimento deles. Deixa eu ler aqui o verso 28 a 32 de Lucas 24. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomou Jesus um pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então, diz o texto, então se lhes abriram os olhos, e eles o reconheceram, aí ele desapareceu da sua presença. Sabe, filho, ele não desapareceu porque ele atravessou a parede assim, pá! Não. Ele foi transportado para fora. Chama-se teletransporte isto. Aconteceu isto com um cara, o senhor se lembra quem? Que foi teletransportado? Filipe. Lembra que Filipe achava-se num lugar, de repente, desapareceu dali, foi encontrado quilômetros longe dali. Assim foi Jesus. Nunca tente atravessar parede, mesmo depois da ressurreição. Deus não muda a natureza de fisicalidade nossa. A fisicalidade nós vamos sempre ter. Deus vai arranjar um meio de transporte diferente do que nós temos hoje, certamente. Mas deixa eu voltar ao meu ponto. Então, a primeira razão pela qual eles não reconheceram foi providência divina. Deus escondeu deles o reconhecer Jesus. Depois deu a conhecer novamente. Segunda resposta. Eles não reconheceram por causa do elemento surpresa. A surpresa afeta as nossas emoções. Ela dificulta a percepção correta das coisas. Quando você é pego de surpresa, você fala assim, eu não acredito. E alguns não acreditam mesmo. O elemento surpresa é algo que não podemos deixar de levar em conta, porque eles jamais imaginaram que Jesus Cristo haveria de ressurgir, a despeito de Jesus ter dito isto várias vezes, e eu ressuscitarei no terceiro dia, assim por diante. E eles não creram. Eles nunca imaginaram isto como sendo uma realidade. Então, quando você não imagina que alguma coisa possa acontecer, e acontece, você é pego de surpresa,
E você fala, não é possível. Não é verdade. E eles, lembra que Maria, os 2 discípulos disseram, é bem verdade que alguns dos nossos disseram que ele tinha ressuscitado porque não estava lá, etc, etc, etc. A incredulidade cega você e quando aparece você fala, não é verdade. Mas o ponto mais importante para mim é a terceira resposta. Eles não reconheceram por causa das mudanças havidas na sua face. Quando Jesus Cristo deu-se a conhecer a Maria, ela espantada disse, Rabone. Quando os discípulos de Emaús reconheceram quem Jesus Cristo é, pelo modo de partir o pão, porque eles haviam presenciado antes, diz o texto, Senhor, quando eles iam dar um abraço nele, passou pelas paredes, como diz. Ele ausentou-se da presença deles. Irmãos, eu quero dizer a vocês que certamente houve mudanças grandes na aparência de Jesus após a sua ressurreição. O seu rosto veio a ser limpo das galinhas, dos pés de galinhas, das coisas todas que vocês tentam maquiar para não aparecer à medida que vocês envelhecem. O seu rosto veio a ser limpo do sangue, limpo de toda a dor. Ele já não era mais um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer. Você sabe muito bem o que significa o semblante descaído de um homem sofrido. Ele não era mais um homem de padecimentos. Você sabe o que padecimento significa com uma aparência abatida. Ele já não possuía os sinais dos sofrimentos da cruz, exceto uma lembrançazinha aqui na mão, para que nunca ninguém duvidasse que era ele mesmo. E Tomé Jesus falou assim, Tomé, não temas, ou melhor, Tomé, crê somente. E ele falou, olha as minhas mãos aqui. E Tomé falou, deixa eu botar o dedão aí. Ele já disse, Senhor meu e Deus meu. Ele já não possuía mais o seu rosto todo dilacerado, todo mutilado. Ele não era mais um homem que havia levado a pena de todos os pecados daqueles por quem morreu. Ele já havia terminado o pagamento da dívida deles. Quando Maria o viu no jardim, ela nem imaginou que pudesse ser o seu Senhor, tão belo e formoso ele estava, sem as marcas da maldição divina. Por isso ela o confundiu com o jardineiro. Quando os 2 discípulos de Emaús perceberam, e ele se lhes revelou através do partir do pão, e desapareceu da presença deles, eles comentaram entre si, não nos ardia o coração enquanto ele nos contava a verdade sobre ele. Eles perceberam alguma coisa nova, mas não conseguiam discernir. Eles estavam cegados pela surpresa. Eles estavam cegados porque Deus fechou-lhes o entendimento. Mas Deus deu a eles uma sensação de fogo, uma sensação ardente ali dentro, de que ele era mais do que um simples companheiro de viagem. E eu termino agora. Eu tenho vários médicos aqui que podem testificar mais do que nós. Você já esteve numa unidade de terapia intensiva, visitando uma pessoa internada ali por longo tempo? Sim, muitos de nós, mas mais os médicos. Eu já vi pessoas, eu fui visitar uma prima uma vez que eu não reconheci. Eu só criei porque tinha uma plaquetazinha no pé da cama, fulana de tal. Em geral, os sofrimentos causam uma mudança muito grande naqueles que sofrem forte e longamente.
quando em seu estado de humilhação, Jesus Cristo esteve, para usar uma linguagem médica, na UTI o tempo todo, sofrendo da parte de parentes dele que não criam nele, sofrendo na parte de discípulos que o abandonaram, sofrendo da parte daquele que o negou 3 vezes, além de judeus e além de gentios, e além do sofrimento vindo do céu. E diz o texto de Isaías, que vamos estudar ainda mais para frente. E nós o reputávamos como ferido de Deus e oprimido. E ele não abriu a boca. Pense agora numa pessoa que você viu na UTI, conhecido seu ou não, você viu por longo tempo, que até você tratou como médico por longo tempo, e desfigurado, de aparência horrível, meses após, você o encontra na rua e você fala, cara, como você está bonito, como você está corado, como você está bem, que coisa boa vê-lo assim. Imaginem, senhores, irmãos meus, senhores e senhoras, irmãos meus, imaginem se nesta presente terra é possível ver a diferença entre doente e são, entre uma aparência descaída e uma aparência bela, formosa, corada. Se há diferença neste presente tempo de maldição de Deus sobre este mundo, você imagina quando a maldição for retirada deste mundo e retirada de nós? Quão diferentes nós seremos. Você aparecerá cheio de cabelo. Você que não foi muito agraciado com beleza neste mundo, você será contemplado por sua esposa e disse, querido, como você está lindo. Muitas mudanças haverá, sim. Porque nós temos coisas da queda. Na queda Deus dá mais coisas ruins a uns que a outros. Deus faz assim, Ele é Deus, acabou, eu não tenho o que discutir. Mas Deus vai fazer coisas novas. Tudo Deus vai fazer novo. E nós veremos a grande diferença entre aqueles que são amaldiçoados nesta presente existência com tanto sofrimento e aqueles que são benditos dele com tanto gozo. Se uma mudança desse porte é possível nesta presente existência, quão possível foi a mudança causada pela ressurreição em Cristo? Não foi à toa que Maria não o conheceu. Não foi à toa que os 2 discípulos não o conheceram. Algo de belo havia nele. E então alguém cantou, ó formoso Cristo, Rei da natureza. Quer dizer, a formosura de Cristo, você e eu haveremos de ver. E nós haveremos de ver uns aos outros. E diz a Escritura que haveremos de ter o corpo de Jesus Cristo. Abra para mim em Filipenses 3:20 para mim, rapidinho, 3:21. Rapidinho para terminar. Filipenses 3:21. Outra pessoa, 1 João 3. Vamos lá, Filipenses 3, acho que 21. Leia para mim. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É alguma coisa muito mais bela. É alguma coisa impressionantemente bela. E nós teremos a mesma natureza corpórea bela de Jesus Cristo. Alguém leia para mim 1 João 3, 1, 2. Grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, Deus. Presta atenção agora. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós já somos filhos de Deus, mas a coisa não está completamente terminada, não está completamente feita. Repita essa parte.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se Isto é, manifestar, no dia da vinda dele, que é o dia da ressurreição. seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Isto é, nós veremos Jesus e nós seremos semelhantes a ele. Teremos o corpo da sua glória, teremos a alma da sua glória, seremos perfeitamente como Jesus Cristo é, segundo a sua humanidade, nunca segundo a sua divindade. Mas já basta ser como o Redentor de você é. Lembre, de aparência desfigurada, de aspecto horrível, ele veio a ter todas as coisas devolutas, devolvidas. Então, você e eu haveremos de ter as coisas que Jesus Cristo tem. Seja Deus gracioso conosco e nos dê a ver estas coisas. E assim nós seremos vistos semelhantes a Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos por esta esperança que nos enche o coração de ver coisas que amanhã nós experimentaremos. Ajuda-nos a ensinar aos nossos filhinhos, aos nossos netos, como era Jesus, e como ele veio a ser, e como ele é hoje. Ajuda-nos a compartilhar com eles as grandezas que ainda vais fazer em nós. E essa esperança, ó Deus, só vem de ti. O mundo nunca vai descobrir isto. Os cientistas nunca vão saber disto, a menos que se submetam ao ensino da tua palavra. Revela-nos estas coisas no coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.